Voltando então, depois eu vou ficar melhor aqui, tá, gente? Tô aprendendo ainda. Então, voltando para a nossa administração pública direta e indireta, né? Vamos retomar aqui, eu fiz um esquema, então, buscando fazer a divisão para facilitar a compreensão. Então, como eu disse, o que é a administração pública indireta? Nada mais é do que essa transferência, né, de competências a alguns entes. Quais são eles? Vamos lá. Nós fizemos anteriormente essa analogia, né, com a dona de casa e a empregada, né, nessa transferência. E aí, o que nós percebemos, né, nessa divisão? Nós percebemos o quê? A professora pegou essa foto para facilitar a compreensão. E o que nós percebemos aqui? A administração pública direta, que são os entes políticos, União, Estados-membros, Distrito Federal e município, e essa transferência pela administração pública direta para a indireta, através de quais entes? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Esse bloco aqui é que nós vamos nos concentrar para trazer as características em conceitos, iniciando primeiro pelas autarquias. Ai, professora, mas que complicado, como é que eu vou decorar quais são os entes da administração pública direta e indireta? Aí, a professora traz uma dica para vocês. Nessa fase de coronavírus, vocês estão bem abalados, aí vocês vão para um psicólogo. O que ele diz? Fica assim, não fica com medo, é uma fase. Então, medo com U, né, gente? Está errado, mas é só com fins didáticos aqui, né? Então, nós vamos ter aqui a administração pública direta, que são os municípios, estados, Distrito Federal e a União, e a fase, que é o quê? Administração pública indireta, que são as fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, aqui vai uma diquinha para vocês lembrarem quais são os entes da administração pública direta e indireta, ok? Vamos agora nos ater, né, à conceituação da administração pública direta. Então, como eu disse, os entes são União, Estado, Distrito Federal e município. Eles formam, né, conforme o artigo 18 da Constituição, a República Federativa do Brasil. E esses conjuntos de órgãos, né, gente, eles buscam o quê? De forma centralizada administrar o Estado. Como que eles vão fazer isso, professor? Eles vão fazer através dos seus órgãos internos. Quais são os órgãos internos? Ministérios, né? Todos aqueles ministérios que envolvem Brasília, secretarias, a Polícia Federal, coordenadorias. Então, ou seja, quando a gente chega ali no gabinete do prefeito, né, de Belo Horizonte, tem várias secretarias, Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, assim como também no âmbito federal nós temos os ministérios, né, Ministério da Educação, agora teve a extinção do Ministério do Trabalho, né, que virou Ministério da Economia, ele reduziu. Então, o Estado ele vai executar essas tarefas através de seus órgãos internos, né, e aí, através desse desempenho dessa atividade centralizada e especializada, ok? E a indireta, gente, como eu disse para vocês, que é essa transferência, né? Como eu fiz a analogia da empregada doméstica e a dona de casa. Como que tá isso? Como que vai ser, né? Algumas tarefas, né, de interesse vão ser exercidas por outras pessoas jurídicas, né? E aí, a administração indireta vai ser o quê? O conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva administração direta, atenção, gente, existe essa vinculação, né? Toda administração indireta, ela vai ter origem numa delegação de administração pública direta.
Não esqueçam, a dona de casa e a empregada doméstica. Então, ou seja, elas têm o objetivo de quê? De desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. O próprio Estado executando algumas de suas funções de forma descentralizada. E qual que é essa finalidade, né? A gente se pergunta, né? Qual que é essa finalidade? Como eu disse anteriormente, é para trazer o quê? Oxigenar a máquina administrativa. Nós vamos perceber, quando começarmos a conceituar cada ente da administração pública indireta, que a ideia é o quê? Flexibilizar, oxigenar, descentralizar, desburocratizar, né? E trazendo o quê? Trazendo otimização à atividade do Estado. E aí, o que nós vamos perceber, né? Onde que está o conceito dessas entidades? Está lá no artigo 4º do decreto 200 de 67, que vai estabelecer sobre o que? A organização da administração federal. E aí ela vai trazer o que? As entidades que vão compor a administração indireta. São as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Nós vamos trazer primeiramente as autarquias, depois as empresas públicas e sociedade de economia mista de uma forma conjunta, dado em razão, né, da semelhança que elas possuem, e por fim as fundações públicas. Criação e extinção. Como que vai ser criada, né, esses entes da administração pública indireta? Vai estar lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as suas áreas de atuação. Aí vem os questionamentos. Podem ser todas as áreas que podem ser compartilhadas pela administração pública indireta? Não, nós vamos perceber que não, né? A lei complementar ela vai trazer de forma taxativa o rol em que esses entes poderão exercer, né? As atividades que elas poderão exercer. E aí a gente vai atrair o princípio da reserva legal. Por quê? Uma lei específica vai criar e vai tratar somente desse assunto. Então nós vamos ver o quê? Né, tem uma lei que vai estabelecer, por exemplo, do processo administrativo. Aí enfia lá as regras das autarquias. Não vai ter isso. É uma lei específica que vai tratar todas as regras das autarquias. Então, o princípio da reserva legal, ele determina isso. Tem uma lei específica que vai tratar única e exclusivamente sobre esse ente da administração pública indireta. Caminhando aqui, né? Então nós vamos trazer primeiro, nós vamos falar primeiramente sobre as autarquias. Primeiro, gente, que essa palavrinha autarquia traz, né? Quando você fala assim, né? Autarquia, dá uma sensação de quê? Qual que é o conceito? De autogoverno, de autonomia, não é? E aí, o que a gente percebe, né? Que não reflete essa noção exata, esse instituto, né? Por quê? O que nós aprendemos? Que a administração indireta, ela vai nascer, vai prover da administração direta. Então, não existe uma autarquia, né, com autogoverno totalmente autônoma. Ela está vinculada, né, ao ente da administração pública direta que a criou. Então, esse nome autarquia, ele cria um falso conceito, uma falsa sensação, né? Então, ou seja, o termo autarquia significa autogoverno ou governo próprio, mas não reflete essa noção exata do instituto. Por quê, gente? Por ser uma pessoa jurídica administrativa com relativa capacidade de gestão dos seus interesses a seu cargo. Cabe o quê, gente? O controle do Estado, que é onde, né, o originou. Então nós vamos ver, né, por exemplo, o INSS.
é uma autarquia federal criada pela União. Então ela tem o quê? Controle. A União tem um controle sobre ela. Então, o que é o INSS? Instituto Nacional de Seguridade Nacional. É um seguro coletivo. As regras vão ser estabelecidas por quem? Pela União. Certo? Então agora teve a reforma da Previdência, as normas partiram também do quê? Do Congresso. Então não é uma empresa totalmente com autogoverno, autonomia, né? É um ente, né? O INSS é um ente que está totalmente vinculado à União. Então, nós temos então um conceito de autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei para desempenhar funções que são despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado. Então a lei vai trazer que elas são o quê? Elas são despidas, né? De quê, gente? De caráter econômico. Então, elas vão estar muito ligadas ao quê? A funções administrativas. Quais exemplos que nós temos aqui? Vinculadas à União Federal, por exemplo. O INSS, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Banco Central do Brasil e o IBAMA. Aí você fala assim, professor, o Banco Central do Brasil, despidas de atividade econômica, como que é isso? Não, gente, o Banco Central ele dita as regras e faz o controle, né? Mas ele não faz a atividade econômica como, por exemplo, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, né? Ele é um órgão regulamentador, né? E fiscalizador. Então vamos caminhar aqui. Características iniciais, né? A autarquia, ela é o quê? Ela que tem maior importância da administração pública indireta, porque ela tem maiores o quê? Recebe maiores atribuições e também em razão das suas características que nós vamos perceber. Ela é a única também com personalidade jurídica de direito público. Quando nós formos estudar os outros entes da administração pública indireta, vocês vão perceber que a autarquia ela é a única de direito público. Não pode ter fins lucrativos, ela tem essa finalidade de prestar serviço público, né? Ela realiza atividade típica do Estado. Isso é o principal dela. E nós vamos perceber também que ela é criada por lei específica, né? O texto legal, em razão do princípio da reserva legal, só vai disciplinar sobre a autarquia. Ela também vai possuir uma gestão descentralizada em razão dessa autonomia diferenciada dela, né? E ela vai ter o quê? Um patrimônio o quê? Próprio. Você fala, ué, professora, como é que ela vai ter, se ela não tem atividade econômica lucrativa, como é que ela vai ter um patrimônio próprio? Ela vai ter porque o ente que a criou vai transferir esse patrimônio para ela. Então, o INSS, o patrimônio é da União Federal, que vai transferir para ela. Uma vez que o INSS não tem o quê? Finalidade lucrativa. E aí, como ela não é possível adquirir sozinha, né, esse patrimônio, pois não tem atividade lucrativa, o patrimônio ele vai ter que ser transferido e ele tem, por ser transferido, ele tem o que, gente? Ele tem natureza de quê? De bem público. O que é natureza de bem público? Não pode ser doado, tombado, vendido, né? Então nós vamos perceber que tem uma natureza totalmente diversa. Ah, professor, e aí? Foi extinta essa entidade. O que faz? O bem volta para o órgão que o criou, né? Que criou a autarquia, ok? Vamos citar um exemplo aqui, o Hospital das Clínicas, né? O Hospital das Clínicas é vinculado à Universidade Federal. Como a gente percebe aqui, o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte é vinculado ao UFMG. E por conseguinte, né? E por lógica, é vinculado ao Ministério que? Da Educação. Ok? Criação e extinção. A própria lei, né? Que vai criar e a iniciativa vai ser do chefe do executivo.
Objeto, né, gente? Como diz o decreto 200 de 67, ele consignou o quê? Que a autarquia, ela vai exercitar o quê? Ela vai exercer o quê? Atividades típicas do Estado. Então, por isso é que ela é um ente com maior importância dentro da administração pública indireta. Além dela ser a única que tem personalidade pública, né, de direito público, ela é o que? Ela vai exercer atividades típicas do Estado, porém de forma descentralizada. E o que Carvalho Filho fala? Como é que ele conceitua? Ele coloca o seguinte: em nosso entender, porém, o legislador teve o escopo de atribuir às autarquias a execução de serviços públicos de natureza social e de atividades administrativas, com a exclusão de serviços e atividades de cunho econômico e mercantil, estes adequados a outras pessoas administrativas, como as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, Carvalho Filho, brilhante como ele conceituou num parágrafo só o que são as autarquias, né? Despidas de caráter econômico, cumpre funções administrativas próprias do Estado. Então, ele realmente ele é bem sucinto e direto. Características, né? Como eu coloquei lá também aqui, né, da criação. E a criação é pelo decreto, né? E também consta no artigo 37 da Constituição. Personalidade jurídica de regime de direito público, ela tem a capacidade de autoadministração, né, em matérias específicas que foram destinadas à pessoa pública política que lhes deu a vida, desenvolve capacidade específica para a prestação de serviço determinado, né? Então nós vamos perceber no INSS tem a função, o INCRA tem a função determinada. É indispensável que a autarquia não se desvie dos fins institucionais, né, e legais para quais ela foi criada. Nós vamos ter autarquias federais, estaduais, distritais e municipais. E aí, aqui, nós vamos trazer a classificação de tipos de autarquias. E aí, cada tipo de autarquia, nós vamos trazer o exemplo de cada uma para vocês terem uma noção melhor, ok? Autarquias assistenciais, né? São o que, gente? Visa o quê? Auxílio a regiões menos desenvolvidas, por isso que se dá o nome de assistencial. Ela está ligada à categoria social específica, né? Então ela visa minorar as desigualdades regionais e sociais. Então nós temos aí o que? O INCRA. As previdenciárias são voltadas para a atividade previdencial oficial, que é o INSS. As culturais estão ligadas à educação e ao ensino. Por exemplo, a Universidade do Rio de Janeiro, tem a UFJF, que é de Juiz de Fora, tem a Universidade Federal de Minas Gerais e por aí vai. Tem as autarquias profissionais ou corporativas. Essas profissionais ou corporativas, nós vamos nós vamos conceituá-la primeiro como autarquia e depois eu vou passar o entendimento de alguns doutrinadores, inclusive jurisprudencial e do STF. As autarquias de classe e de categoria, elas originaram, né, da modalidade autarquia e tiveram modificações da sua natureza. E eu vou trazer como que fica a OAB e tudo nesse tipo de classificação. Vamos lá. Então, elas são incumbidas de quê? Da inscrição de certos profissionais e de fiscalizar a sua atividade. Então, por exemplo, OAB, CRM, CREA, né, tem também a dos administradores, né? Conselho Regional de Administração, e por aí vai. E aí, lá na frente, eu vou trazer essa divergência de entendimento jurisprudencial. Professor, então por que você classificou esses órgãos de classe como autarquias? Porque eles nasceram como autarquias e tiveram essa modificação conceitual no curso da existência. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, porque os doutrinadores assim a classificam, né? Esses conselhos de classe, e aí mais para frente nós vamos trazer essa divergência jurisprudencial, esse entendimento. E as administrativas, gente, nós temos as autarquias administrativas.
elas formam a categoria residual, ou seja, são aquelas entidades que se destinam a várias atividades administrativas, né? Como, por exemplo, o Inmetro, né? Que está ligada a metrologia, normalização, qualidade industrial, né? Então, o Inmetro, ele tem essa função administrativa de quê? De fiscalizar os produtos, qualificar, criar selos, criar níveis de qualidade, ou seja, ele faz esse serviço que é puramente público, que é o quê? De interesse da coletividade. Tem também o Bacen, que é o Banco Central, né, que é um órgão de fiscalização, de alinhamento dessa atividade econômica. Ele por si não tem fins lucrativos e não exerce atividade econômica, ele tem essa função administrativa mesmo de fiscalizar. O IBAMA, que visa fiscalizar o meio ambiente, os recursos naturais renováveis. Então aí estão as autarquias administrativas. Temos também quais autarquias? As reguladoras ou as de controle especial, né? Elas são inseridas, qual que é o conceito dela? Exercer o controle sobre as entidades que prestam serviços públicos ou atuam na área econômica por força de concessão de serviço público. Quais são elas, né? ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, Anatel, né? Agência Nacional de Telecomunicações, e a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. E qual agora que está trabalhando muito nesses dias? A ANAC, né? Que é a de aviação, que está gerando esse caos todo na aviação. Então, você imagina o tanto de protocolo, o tanto de problema que ela está recebendo da coletividade. Eu fui uma que abriu uma reclamação hoje. Se eu tivesse em sala de aula, eu contaria, tá, gente? Mas a gente tem que ser mais rápido aqui. E aí, gente, qual que é a controvérsia com relação às autarquias de classe, né? Que aconteceu, né? Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ADIM com o intuito de quê? De que a OAB realizasse concurso público, já que ela é autarquia. E aí o STF decidiu que a OAB não compõe a administração direta nem indireta, né? Então o STF ele trouxe o quê? Essa mudança no curso da natureza das autarquias de classe, falando não, a OAB não se trata nenhuma e da outra. É um serviço público, porém ele é independente, é de categoria ímpar. Não está sujeito ao controle da administração e não é congênere dos demais conselhos de classe. Não precisa de concurso público, CLT sem concurso e não se submete ao controle de quem, gente? Do Tribunal de Contas da União. O que ele fez, o STF? Ele mudou a natureza, ele tirou da classificação de autarquia. Professor, então por que você colocou? Por que os doutrinadores colocam ainda como autarquia a OAB, o CREA? Porque nós queremos demonstrar para vocês a origem dos órgãos de classe. Eles não deixam de exercer, né, uma atividade que representa uma coletividade. Mas o STF entendeu que não é autarquia, ok? E que aí os trabalhadores não teriam que ter, né, passar por concurso público, SLT, não teria que passar por fiscalização do Tribunal de Contas da União. Eu confesso que eu ficaria mais feliz se continuasse sendo autarquia. Eu acho que esses órgãos de classe, eles teriam que ser mais fiscalizados, é a opinião de Adriano Dourado. Eu acho que eles precisam ser mais fiscalizados. Eles não deixam de ter uma representatividade, né, na sociedade. Eles exercem esse papel, né, para a coletividade, mas é uma opinião minha. A anuidade é compulsória sendo considerada dinheiro público, né? Tanto é que, no caso de cobrança, é na Justiça Federal. E o que Carvalho Filho fala dessa controvérsia, né? Carvalho Filho fala o quê? Tem havido algumas controvérsias e dúvidas a respeito do regime jurídico da OAB. Decidiu-se, entretanto, que tal autarquia não integra a administração direta da União, configurando-se o que, gente? O que Carvalho Filho falou? Que é uma entidade o quê? Independente. Será? Né?
Mas vamos lá. Assim, não está vinculado a qualquer órgão administrativo, nem se sujeita ao respectivo controle ministerial. Além do mais, é entidade que não pode ser comparada às demais autarquias profissionais, porque, além de seu objetivo básico de representação de categoria dos advogados, tem ainda função institucional de natureza constitucional. Por outro lado, seu pessoal é regido pela CLT e não se submete ao artigo 37, parágrafo 2º, que exige essa aprovação, a prévia aprovação do concurso público, né? Que ele fala? Que essas autarquias profissionais, né, eles não têm o quê? Um instituto o quê, gente? Não precisa desse controle ministerial, porque a função, basicamente, é o de quê? É de representação de uma categoria específica, não seria a coletividade, né? Então, Carvalho Filho, ele traz essa distinção. E aí, no que tange, então, aos conselhos de classe, chamados de autarquias profissionais, é possível afirmar que eles, o quê, gente? Nasceram como autarquias. Então, um dia, essas entidades de classe, eles foram um dia uma autarquia, né? E aí, em razão da ADIM, teve a Lei 9.694, que modificou essa pessoa jurídica de natureza privada. Então, a ADIM 1717, o STF afirma que os conselhos possuem poder de polícia, motivo pelo qual não podem ter natureza privada, já que comprometeria a segurança jurídica. Particular, caçando carteira de particular, iria acatar excessos e abusos. Logo, como forma de prevenção, atribui-se novamente a natureza pública. Cobra anuidade, que tem natureza tributária, que possibilita execução fiscal, Tribunal de Contas controla, pois há arrecadação de tributo de dinheiro público e contabilidade pública. Então, o que a gente vai perceber com a Lei 98? Né? Ela não é uma autarquia, ok? Mas ela tem o quê? Esses conselhos, eles vão ter poder de polícia. Então, eles vão manter, a lei manteve o quê? A natureza pública desses conselhos. Porque aí gera o quê? Uma prevenção, né? Porque seria particular cuidando de particular, né? Então, trazendo essa natureza pública, né, dos conselhos de classe, gera mais segurança para a sociedade. Então, a professora colocou um quadrinho, ok? Para a gente também trazer essa distinção, tá vendo? Eu coloquei vários exemplos aqui, e outras, e as classificações conforme nós falamos, ok? E para vocês, para ajudar esse conceito, então eu trouxe aqui o DENIT, o INSS eu já falei, a Universidade de São Paulo eu já falei, o Banco Central, o IBGE, FUNASA, né? E aí, outra forma de espécies de autarquias. Nós vamos perceber, gente, que quando nós classificamos as autarquias, cada doutrinador vai trazer um nome diferente. Eu trouxe a classificação mais simples e mais objetiva, que é a do Carvalho Filho. Mas, como vocês viram aqui no quadro ao final, ali existe um outro nome ou uma outra classificação. Fiquem à vontade com relação aos doutrinadores, né? É o que vocês sentirem mais à vontade. O importante é entender a natureza, essa natureza administrativa, né, sem caráter econômico das autarquias, ok? Isso é o principal. E quando nós formos tratar das outras entidades da administração pública indireta, vocês vão perceber essa diferença da autarquia para as demais, que eu vou fazer esse paralelo. Como que os servidores, né, vamos dizer assim, os trabalhadores das autarquias são regidos? Eles são regidos o quê? Por estatuto, né, gente? Eles são servidores públicos, né? E aí, existe um estatuto que vai reger esses trabalhadores. Atualmente existe esse regime jurídico único, né, que são os estatutos. Então, se a autarquia for federal, como o INSS, vai ser o estatuto dos servidores federais, dos servidores públicos federais. Se a autarquia for estadual, vai ser o quê? O estatuto dos servidores estaduais, né?
Então, nós vamos sempre observar o ente que a originou, né? A forma de admissão vai seguir a regra da Constituição, que é o artigo 37, ou seja, concurso público, e nós vamos perceber que alguns dirigentes das autarquias vão ser o quê? Nomeados, não vão passar pelo concurso público, certo? E o executivo que faz essa nomeação, conforme o artigo 84. Mais para frente, quando nós formos falar de agentes, eu vou trazer para vocês tudo sobre concurso público, sobre nomeação, né? E aí vai ficar mais claro. Na esfera federal, também poderá ter o quê? Uma aprovação prévia do Senado nessa indicação dessa nomeação, certo? E também pelo presidente da República, como acontece com os dirigentes da Anatel, ANEEL, ANAC. Essa regra também se aplica a todos o quê? Todos os níveis dos entes da administração pública direta, ok? Então, gente, nós então finalizamos a nossa aula de hoje. Sinto falta de vocês, que eu gosto tanto da participação de vocês, mas estamos aqui tentando fazer o nosso melhor, né? Fazer do limão a limonada, quiçá a caipirinha. E aí, na próxima aula, nós vamos falar das empresas públicas da Sociedade de Economia Mista, que vai ser a nossa parte 2, e depois vai vir a parte 3, que são as fundações públicas, e já vamos adentrar agentes públicos, ok? Gente, é meu primeiro vídeo aula, agradeço a compreensão de vocês, eu tive que amarrar meus filhos ali dentro de casa, agradeço a compreensão de vocês, vou ficando melhor, tá? Vou melhorar, se Deus quiser. Um beijo grande, saudades de todos.